Me impressiona a vida de Davi, o relacionamento que ele possuía com o Senhor. E percebemos que o Eterno falava com ele falava com o Eterno, Deus se revelava a ele pela própria palavra. E no Salmo de número 32, nós vemos como ele tinha essa frequência seletiva com o Senhor falando, ele falando. Muito mais do que tão somente uma sintonia, porque quando sintonizamos, um fala, o outro ouve. Mas não há um retorno, não há um diálogo. Davi dialogava com o Senhor, inclusive ele chegava até mesmo a dialogar com a sua própria alma, né? Então ele mesmo diz, fiz calar e sossegar a minha alma dentro de mim, tal qual criança desmamada. Mas vejam bem agora no Salmo 32, o que diz o verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos de todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, já na minha maturidade, vivendo em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais a ocultei. Verso 5 e o verso 5 ainda completa. Confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu, ó Senhor, perdoastes o meu pecado. Interessante como Davi pôde, nesse instante, quebrantar o seu coração. Ou seja, eu não quero estar endividado com o Senhor. Nada pior do que ter dívidas no seu coração, no seu relacionamento pessoal com o Senhor. E essas dívidas são, na realidade, as nossas omissões, que acabam sendo por pecados, as nossas também transgressões, por pecados gritantes, que às vezes, com o passar do tempo, nos acostumamos a eles. Nós precisamos ficar atentos na nossa vida. Davi confessou o seu pecado ao Senhor e Deus lhe perdoou. Assim é que ele faz conosco. Eu estou me lembrando agora de uma história muito interessante que um pregador contou, que ele vivenciou isso. Esse pregador, ele tinha sua mamãe que possuía vários patos premiados. Ela não apenas tratava desses patos, mas os levava para as exposições, sempre para exposição numa cidade, noutra cidade, e esses patos ganhavam prêmios, concursos, e eram os mais lindos. E um dia, este pregador, quando jovem, que além da mamãe, morava com a maninha, morava com a sua irmã, viviam felizes, cantando, até que esse jovem resolve sair. E quando ele resolve sair, pega lá a sua artilhadeira, o seu bodoque, como nós chamamos ainda, talvez você não seja do tempo do bodoque, né? A turma pegava bodoque para matar passarinho, meu Deus do céu, os povos não tinham o que fazer, né? Nada ecológico. Mas muito bem, então esse homem de Deus, na sua adolescência, resolve pegar o seu bodoque, resolve pegar a sua artilhadeira, e o que ele foi fazer? Ele foi para o lago, onde estavam os patos, não apenas os de estimação, que já não mais competiam, como aqueles que participavam de competições e de exposições. Moral da história, ele pega a sua artilhadeira, brincando, ele começa a jogar uma pedra perto de um pato, começa a jogar a pedra perto do outro, até que de repente uma pedra acerta a testa do pato. E vocês já viram quando o pato morre, o que acontece? Ele joga a cabeça primeiro lá para dentro e arrebita para trás, né? Ele fica arrebitado. Bem, e quando este moço viu que isso estava acontecendo, que ele havia matado um pato premiado, era o pato mais importante que sua mãe tinha. Então, de repente, ele chega e olha para a direita, olha para a esquerda, mais ou menos como Moisés fez quando matou o egípcio, né? Olhou para a esquerda, olhou para a direita, para ver se tinha alguém vendo. E o que ele fez? Foi lá, pegou o pato, mergulhou, pegou o pato, cavou um buraco e o enterrou. Bem, a realidade é que a sua mãe, uma mãe que vivia na presença do Senhor e que também repartia as tarefas de casa entre ele e sua irmã, para que ela pudesse desenvolver melhor o seu trabalho. Não apenas o trabalho nesta questão, que eu já disse a vocês, daquelas aves que ela criava,
mas também com as questões domésticas, com as questões espirituais. Era uma mulher tremendamente dedicada ao Senhor. E alguém já disse uma vez que a dedicação vence o engano. Preste atenção nisso. A dedicação vence o engano. Bem, e o que nós vemos agora? Ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, ele foi para um lado, aí ele foi para o outro lado e foi se movendo. Bem, enterrou o bichinho. Depois que enterrou aquela ave, ele voltou para casa. E aquela semana era a semana em que a sua irmã, era o início da semana, era uma segunda-feira, a sua irmã lavaria os pratos, porque as tarefas eram divididas. Bem, quando chegou a hora de lavar os pratos, a mamãe falou: querida, você agora vai lavar os pratos depois do jantar e a cozinha está por sua conta. Ela falou: mamãe, não vou lavar os pratos. Quem vai lavar os pratos essa semana é o meu irmão. Mas que isso? Eu não vou lavar pratos coisa nenhuma? Lavei semana passada, você vai me obrigar a lavar os pratos agora? E houve ali uma dissensão, houve ali uma certa confusão. E as pessoas estavam olhando, a mamãe deles estava olhando o que estava acontecendo ali. E as pessoas não se entendiam muito bem, principalmente ele e sua irmã. Até que de repente a sua irmã olha para ele e fala: você vai lavar os pratos essa semana. Ele diz: por quê? Aí ela chega no ouvido do irmão e fala assim: o pato, eu vi. Meu Deus do céu, quando ele olha aquilo, eu vi você matando o pato, o principal da mamãe, então você vai lavar os pratos agora. Ou seja, você vai pagar o pato. Bem, ele lavou os pratos a semana toda. Na outra semana falou: bem, lavei os pratos essa semana, vou continuar agora fazendo outro serviço e você lava os pratos, a cozinha está por sua conta. Ela disse: nananina não, continue lavando os pratos. Mas que é isso, você já me escravizou uma semana, eu dobrei o meu trabalho. Olha o pato. E ele, chantageado por ela, ficou assim por 4 semanas, fez a corrente das 4 semanas pagando o pato. Hoje em dia nós temos correntes para várias coisas, né? Nós só não podemos ter correntes aqui para amarrar as nossas mãos. Temos que estar livres, libertos pelo Senhor. Muito bem, chega na 4ª semana, vencida, essa semana mais difícil ainda, ele resolve chegar para a mãe e falar: mamãe, eu quero conversar com a senhora. E a mamãe, fazendo seu crochê lá, ela olha para ele e fala assim: tá bom, meu filho, pode falar. Sabe aquele pato seu que sumiu? Sei, meu filho. Sabe, estava acontecendo assim, e eu não tive a intenção, acabei matando o seu pato, e eu o escondi, eu enterrei. E a mãe dele olha para ele e fala: mas não era só sua irmã que sabia, não. Eu também sabia. Eu também sabia que você havia matado o meu pato principal. E você pagou esse pato já por 4 semanas. E você veio a mim, a pessoa que você deveria ter vindo no início, para conversar, para dialogar, para confessar o seu erro, que não foi um erro, que você teve a necessidade de cometer, que você cometeu porque quis. Não, foi um acidente na realidade. Você estava sendo irresponsável com a brincadeira, mas foi um acidente. Então, meu filho, e agora? Mamãe, me perdoe, eu não deveria ter feito isso. É o que Davi fez com Deus: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais a ocultei. Olha, meu irmão, às vezes você está aí pagando pato para Satanás, pagando pato para pessoas que às vezes sabem de algumas coisas suas. Você está desarmado, está desamparado, você precisa vir ao Senhor e derramar-se diante dEle e confessar as suas transgressões a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E faça isso agora em vida, senão você vai lavar os pratos lá da comida de Satanás, lá no inferno, para o resto da sua eternidade. E não haverá resto, será por toda a eternidade. Então, meu irmão, chegue agora, chegue diante de Deus, se achegue diante de Deus e vá a Ele e confesse a sua transgressão, confesse o seu pecado, para que quando você chegar a uma fase de maturidade, os seus ossos, o seu vigor não estejam
secos, não estejam da maneira inadequada, para que você viva uma vida tranquila. Vá ao Senhor. E aí ele confessa a sua iniquidade. Tem muita gente hoje que às vezes confessa a iniquidade para A, para B, para C, e às vezes faz a coisa errada, porque você está levando às vezes um pecado seu para alguém que não tem a maturidade para ouvi-lo. Aí você diz: pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Opa, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, vamos deixar até para outro dia. Vá ao Senhor, vá aos pés do Senhor, porque você vai vê-lo perdoando todos os seus pecados, porque como diz o verso 6, sendo assim, todo homem te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Alegrai-vos no Senhor, é o último verso, e regozijai-vos juntos, exultai vós todos que sois retos de coração. Meu irmão, seja sempre reto de coração. Minha irmã, seja sempre reta de coração. E vá ao Senhor, e ao Senhor confesse as suas transgressões. Ao Senhor derrame todos os seus sentimentos, todas as suas frustrações, todas as suas mágoas, todas as suas dores. E até mesmo os erros, principalmente esses erros, devem ser confessados ao Senhor e devem ser deixados para trás. Uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus lhe abençoe com abundância, em o nome do Senhor Jesus.